Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mestre, alguns dizem que és João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu digo, você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que você desligar na terra será desligado no céu. Queridos irmãos e irmãs, estamos já da metade para frente deste mês de agosto, mês em que nós dedicamos um pouquinho mais de tempo para rezar, para pedir a Deus, para também meditar sobre a nossa resposta ao chamado que Ele faz. Deus chama todos, propõe uma vida nova a todos e nós respondemos do nosso jeito, nas nossas limitações, com o nosso modo de ser, respondemos a este chamado que Deus faz. E aí, expressamos, portanto, na resposta, a nossa vida vocacional, nossa vida de resposta a Deus. Alguns respondem ao chamado de Deus, consagrando a sua vida para o ministério na igreja. Outros, para a vida religiosa consagrada, para a vida de testemunho no mundo. Outros, pela vida familiar, para constituir uma família e fazer dela uma escola do Evangelho, um lugar de oração, de paz, um local onde as pessoas podem encontrar referências boas para a sua vida. Hoje, o texto do Evangelho nos amplia um pouco mais o horizonte. Se nós observarmos bem, em todo o Novo Testamento, os evangelistas nos falam muito da pessoa do apóstolo São Pedro. E falam exatamente porque São Pedro é o chefe do grupo dos apóstolos, é a cabeça do colégio apostólico. Ele foi escolhido para ser a referência, para ser o que deveria testemunhar os irmãos, deveria confirmar os irmãos na fé. Com todas as suas fragilidades, com todas as suas debilidades, e nós sabemos bem, o ser humano sempre é frágil diante do poder de Deus, diante da grandeza de Deus, mas não incapaz. Nós somos fracos, mas não incapazes. Nós somos capazes de Deus, somos capazes de compreender a vontade de Deus e de nos colocarmos diante de Deus. O apóstolo São Pedro, neste trecho do Evangelho, quase que passa por uma sabatina, poderíamos dizer assim,
Jesus diz, perguntando aos discípulos: vocês andam por aí e escutam falar tanta coisa sobre mim. O que é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Quem dizem ser o Filho do Homem? Então eles começam a responder. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é um profeta, e fazem uma conversa extensa sobre isso. O que é que as pessoas falam sobre Jesus e de Jesus? Por fim, Jesus pergunta: e para vocês, quem sou eu? Quem é Jesus Cristo para nós? Qual é a nossa experiência de encontro com Jesus Cristo? O Senhor é para nós quem? Será que o Senhor não é para muitos de nós apenas um objeto de interesse? De realização pessoal? Será que nós vemos de fato em Jesus o Filho de Deus? A manifestação plena do Pai entre nós? O Verbo eterno que desde o princípio está presente, desde a criação do mundo e que agora vem e assume a nossa condição humana? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós rezamos isso no Ângelus. Quem é Jesus Cristo para nós? Neste momento, no Evangelho, nós sabemos qual vai ser o desfecho. Um deles, exatamente Pedro, toma a dianteira e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Veja, essa expressão de São Pedro, ela é grande demais. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Veja, é uma revelação de Deus. Isso é um conhecimento que ultrapassa todo o conhecimento. É uma experiência que a pessoa faz de compreender na sua vida a grandeza de Deus. E São Pedro fez isso, quando disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus, a partir dessa resposta de Pedro, anuncia a ele a sua vida, o que vai ser a sua vida dali para frente. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não terão força contra ela. Queridos irmãos e irmãs, compreendamos bem isso. O Senhor nos chama e apresenta a nós algo novo. Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não terão força contra ela. Ela vai ser agredida? Vai ser batida pelo vento do mar bravio, como nós já meditamos? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas não vai afundar, porque ela vem do desejo e do coração de nosso Senhor. A igreja foi feita, colocada no mundo para ser o grande sinal da salvação. E nós estamos neste grande sinal. Nós somos também no mundo um sinal, ou não. Precisamos nos convencer disso, precisamos estar convictos disso. Não convicção racional, não convicção acadêmica, mas convicção de fé profunda que nada pode abalar. Esta palavra de Jesus a Pedro garante um horizonte muito expansivo para todos nós e para a igreja toda. Jesus continua dizendo: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus, porque eu vou te dar as chaves do reino. As chaves, a compreensão daquilo que é de fato a vontade de Deus. Por isso nós temos que acolher na fé e na esperança aquilo que a igreja nos ensina. A igreja ensina aquilo que o Evangelho nos traz. E tem algo de novo aqui que gostaria que você, meu querido irmão, querida irmã, soubesse bem. Nem tudo aquilo que Jesus fez e falou está escrito no Novo Testamento ou nas cartas dos apóstolos. O
O que está escrito foi escrito para que nós, eu e também você, compreendamos melhor que Deus está presente na nossa história em Jesus Cristo. Contudo, algumas coisas que não foram escritas, nós recebemos por tradição. Tradição entendida como aquilo que nós recebemos do passado e que vem sendo anunciado a nós. De que maneira, de que modo? Através do ensinamento da igreja, desde o princípio. É um ensinamento perene. Perene significa constante e que irá até o final dos tempos. Este ensinamento que nós ouvimos, que nós aprofundamos, meditamos, corrobora, ou seja, dá força, dá sentido profundo àquilo que nós vemos no Evangelho, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós experimentamos da Palavra de Deus revelada que está na Sagrada Escritura. Por isso, querido irmão, querida irmã, façamos um momento nessa semana de oração especial por todas as pessoas que têm a responsabilidade de transmitir as verdades do Evangelho, para que não transmitam a si mesmas, para que não ensinem sobre si mesmas, mas para que falem de Jesus Cristo, para que falem da igreja, para que anunciem que esta igreja querida, pensada e arquitetada por Jesus Cristo permanece na história. A igreja permanece na história e irá até o final dos tempos. Confiemos naquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não terão força contra ela. Confiemos nisso. Eu te darei as chaves do reino, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Querido irmão, querida irmã, que a tua oração, a tua reflexão seja força para todos os cristãos, para todos nós que formamos a Igreja de Cristo, para todos nós que estamos nesta barca, nesta igreja, percorrendo os caminhos do mundo.